Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Então, nesse tempo da quaresma que nós estamos vivendo, que eu tenho até dito, né? Que é uma quaresma diferente, totalmente diferente de qualquer outra. Nós, no dia 19 de março, que é hoje, a igreja comemora essa solenidade de São José, que é o esposo de Maria. E é bonito perceber que São José, ele representa para nós também a face de Deus Pai, porque ele foi o pai adotivo de Jesus. E é interessante notar que diante dessa passagem do Evangelho, porque todo mundo sabe, né, que José soube que Maria estava grávida, viu ela grávida, ele ficou na dúvida, ele pensava até em rejeitá-la, mas ele era um homem justo. E justo na Sagrada Escritura também quer dizer que ele era um homem muito santo, por isso que ele era justo. Ele preferiu não difamar a Virgem Maria, ele preferiu também que ela não fosse apedrejada, porque na situação que ela estava, na cabeça de José, estava que ela havia traído ele, e ela, pela lei, ela poderia ser apedrejada. Ele não preferiu nada disso, e ele achou melhor se afastar. E aí o anjo vem, aparece, diz para ele que tudo foi obra do Espírito Santo. E, como está dizendo aqui, José, depois que ouviu o anjo, ele foi e obedeceu. Eu queria trazer, nessa homilia de hoje, essa questão da obediência, como José foi obediente. Às vezes tem coisas que nós não entendemos diante da própria hierarquia da igreja, ou diante até mesmo de Deus, mas nós precisamos obedecer. A santidade, ela vai consistir justamente na obediência nossa. Por que eu estou falando isso? Diante, desta situação agravante que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, e que nós devemos viver e saber que Deus, ele está por trás de tudo isso. E nós não podemos agir de forma descabelada como os pagãos agem. Nós precisamos sempre agir sabendo que Deus, ele está no controle de todas as coisas. A igreja, através da hierarquia, porque
nós devemos obedecer à hierarquia da igreja. Nós só não obedecemos à hierarquia da igreja quando eu falo hierarquia, né, as nossas autoridades, quando ela ensina algo que vai contra o que o Evangelho ensina e também aquilo que está relacionado ao depósito da fé. Então vejam só, diante de calamidade, dessa calamidade que nós estamos vivendo, a igreja ela está sendo muito prudente quanto a nós fiéis. E ela vem nos ensinando e nós precisamos obedecer. Vocês veem que nas dioceses do mundo inteiro, do mundo todo, os bispos têm colocado decretos para esse tempo. Não é uma lei que está sendo colocada para sempre. É só para o tempo que nós estamos vivendo. E já há dias eu estou esperando, estava esperando o decreto do nosso administrador diocesano, porque a diocese de Lorena é uma diocese que está vacante, mas graças a Deus é um bispo que está aqui, que na verdade foi o bispo anterior, que nós o conhecemos bem, um homem muito santo. E o Dom Beni, que é o nosso administrador diocesano e o nosso bispo, ele colocou o decreto. Agora saiu o decreto. Eu não vou ler aqui o decreto, e nem vou falar o decreto, porque ainda mais que está sendo filmado, E cada bispo, de acordo com a situação local, ele tem colocado os decretos. Mas, de uma forma geral, eu tenho lido os decretos de todas as dioceses, pelo menos as que eu consegui ler, todos estão unânimes em algumas coisas. Então, nós vamos precisar entrar no ritmo do decreto da nossa diocese. Eu, como sacerdote, no dia que eu fui ordenado sacerdote, eu prometi obediência ao meu bispo e aos seus sucessores. Porque, na verdade, nós sacerdotes, nós somos cooperadores dos bispos, para entender melhor, Os sacerdotes só existem porque os sucessores dos apóstolos não daria para ele tomar conta de toda uma diocese. Imagine, o nosso bispo tendo que tomar conta de toda a diocese. Como é que ele ia fazer? Para atender confissões, celebrar missa, fazer batizado. Então, tem os sacerdotes que são os seus cooperadores. E nós, como cooperadores do bispo, nós prestamos obediência ao que o bispo pede. Por exemplo, se eu, como sacerdote, eu desobedeço ao bispo, sendo que aquilo que ele está pedindo está conforme os ensinamentos da igreja, eu vou ser desobediente. E eu não quero ser um Martim Lutero. Martim Lutero desobedeceu. E quando um sacerdote desobedece, ele tem duas coisas a fazer. Ou ele pega a mala dele e vai embora, ou ele permanece ali, talvez, implicando e fazendo coisas que não estão corretas. Porque foi se pedido isso e acaba se não fazendo. Só que, claro, vai chegar um ponto que o próprio bispo vai chamar a atenção. Então eu digo, nós temos um bispo muito santo. E eu sei que algumas coisas que o bispo falou no decreto, eu não vou ler o decreto, vocês vão ler o decreto depois. Tem coisas que ele não queria fazer, mas ele tem que fazer por causa dos tempos que nós estamos vivendo. Para o bem nosso, para o bem da igreja. Então, como essa homilia, ela está sendo gravada, você que está assistindo, seja
obediente aos decretos que o seu bispo está colocando. Eu repito, é por um tempo. Então agora é o tempo do bichinho, como eu brinco aqui com vocês. E esse bichinho está fazendo um estrago muito grande mesmo. E nós precisamos tomar consciência disso, que está tendo um estrago muito grande. Então, para nos preservar, Deus até permite que isso aconteça, para ver como é que está o nosso nível de obediência também. Porque é interessante, né? Hoje, por causa da internet, por causa de pessoas que lideram, e que às vezes nos YouTubes vai falando isso, vai falando aquilo, e traz algumas coisas relacionadas à igreja e tal. Às vezes, muitas vezes, está escrito lá, mas não está com o fundamento todo. As pessoas acabam indo atrás dessas pessoas e acabam sendo guiadas por ela em vez de ser guiadas pela própria igreja. Então, por causa desse conhecimento, aí tem muitos fiéis que estão entrando numa rebeldia muito grande. Estão se tornando rebeldes. E interessante que Deus ele falou isso com Saul, né? Saul tinha desobedecido, aí depois ele se justificou. Aí o profeta falou para Samuel, falou para Saul o seguinte, que o pecado de desobediência é um pecado de idolatria. E aí Saul ele recebeu os devidos castigos de Deus por ele ter desobedecido. Tem coisas que nós não vamos entender, mas por amor a Deus e amor à sua igreja, vamos obedecer. É interessante, esse dia eu vi um vídeo de uma mulher lá nos Estados Unidos. Uma mulher muito piedosa, muito simples, ela tem até um YouTube, ela tem seus seguidores lá, né? Não entendo muito dessas coisas. Aí eu estava vendo ela falando, eu estou em casa, eu não posso sair de casa. Hoje eu tenho que ficar assistindo a missa pela televisão, por causa da situação que nós estamos vivendo no dia de hoje. Então eu estou sendo obediente ao pároco e ao bispo. Eu queria tanto estar lá, mas hoje eu não posso, então eu vou oferecer isso como sacrifício. Dava dó ver a mulher falar daquela forma. Mas ela estava naquela situação, sofrendo e oferecendo os sacrifícios dela própria pelo tempo que está vivendo. Mas ela dizia assim, mas não vamos perder a esperança, porque é por um tempo, isso tudo vai passar. Então vamos viver agora aquilo que é pedido. Então eu peço hoje a vocês que leiam o decreto do bispo, do nosso bispo, e vamos seguir o que ele está nos pedindo. Repito mais uma vez, o nosso bispo ele é um bispo muito santo. Então vamos seguir. Leiam, vejam. O santuário vai entrar num clima de reforma por aqui por dentro. Mas nós vamos fazer o possível para que as coisas aconteçam, para que ninguém possa até ficar sem a celebração da missa, pelo menos, e também na questão das confissões. Mas vamos seguir o que está sendo pedido. E nós iremos colher muitos frutos lá na frente, porque Satanás desobedeceu. E nós não vamos desobedecer como Satanás. Lutero desobedeceu. E nós não vamos desobedecer como Lutero. Vamos ser como os santos, que foram obedientes. E por isso eles se tornaram santos. Vocês entenderam? Está bem claro? Está todo mundo quieto, assustado? Não precisa ficar assustado.
mas tudo vai cooperar para o nosso bem com a graça de Deus. Que São José, que foi obediente, e a Virgem Maria, ela interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos em pé agora e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.